O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, hoje nós celebramos a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. E já nos preparando para na próxima sexta-feira celebrarmos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. São duas sextas-feiras, então, bastante especiais para a nossa devoção ao coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus. Nós vimos o Evangelho de hoje, bastante interessante, quando Jesus, no templo, ele está questionando os fariseus, os doutores da lei, dizendo, eles diziam que o Messias seria filho de Davi. E Jesus está dizendo, como é que eles podem dizer que o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi chamou o Messias de Senhor? Vejam, Jesus aqui está falando sobre o Messias enquanto o Verbo encarnado, o Verbo de Deus, o Verbo encarnado não, o Verbo de Deus, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas quando este Verbo se encarna, quando Jesus vem a este mundo, ele veio a este mundo através de uma descendência, e a descendência foi a descendência de Davi. Para o povo de Israel, Davi era a imagem do rei querido por Deus, do rei segundo o coração de Deus. E da descendência de Davi, da descendência humana de Davi, deveria vir o Messias. Porém, os judeus esperavam o Messias somente da descendência humana de Davi, ou seja, um herdeiro do reino, um herdeiro do trono de Davi, que reinaria sobre Israel e libertaria o povo dos seus invasores, e o Messias meramente terreno, um Messias meramente humano. Mas Jesus é o Messias que ultrapassou todas as expectativas que os judeus tinham. Por isso a grande dificuldade dos judeus em enxergarem em Jesus o Messias esperado. Porque Jesus, espiritualmente, ele ultrapassou todas as expectativas, mas humanamente ele não atingiu as expectativas. Como assim? Como é que o judeu esperava que fosse o Messias? Eles tinham três expectativas, três Messias que eles idealizavam. O primeiro Messias seria o Messias guerreiro, que chegaria um grande guerreiro, como Davi também foi guerreiro, venceu o gigante, venceu as tropas inimigas, um guerreiro que fosse iniciar uma guerra e expulsar o povo de Israel, o povo invasor de Israel, e teria um triunfo no reino de Israel. O Messias guerreiro, poderoso, forte, grande, bravo. Outros esperavam que fosse o Messias rei, como foi Salomão, um rei sábio que se sentasse no trono e reinasse sobre o povo de Israel e expulsasse os invasores e trouxesse a glória para o reino de Israel. E um terceiro tipo de Messias que eles esperavam era o Messias sacerdote, alguém que estivesse no templo, que se vestisse de roupas muito imponentes, bonitas, e que através então do culto
pudesse trazer a glória para o povo de Israel. Jesus não foi nenhum desses três. Jesus não foi nem um guerreiro, Jesus não se sentou no trono e Jesus não estava no templo como sacerdote. Mas Jesus era de fato rei, Jesus era de fato guerreiro e Jesus era de fato o grande e o sumo e eterno sacerdote, mas não segundo as expectativas humanas. Por isso que Jesus não atingiu as expectativas humanas, mas espiritualmente ele foi muito além do que os judeus esperavam, porque os judeus nunca imaginavam que o Messias seria o próprio Deus que se faria homem. Os judeus nunca imaginaram isso na vida. Para eles era impossível Deus se fazer homem. Mas para a nossa fé foi justamente o que aconteceu. Deus se fez homem, se fez um de nós. E se fazendo um de nós, Ele nos ama com amor humano. Um amor humano elevado à plenitude da divindade de Jesus, que habitam na mesma pessoa. Mas essa é a beleza do Sagrado Coração. É um amor humano, um coração humano que ama como Deus. Esse é o coração de Jesus. Um coração humano que ama como Deus e ama sem reservas, ama até as últimas consequências, ama até a cruz, ama até a Eucaristia, porque a Eucaristia é uma entrega de amor ainda maior do que a entrega da cruz, porque o Cristo que permanece eternamente no estado de oferecimento ao Pai, no estado de oferecimento a nós, presente na Eucaristia. Por isso, celebrar essa primeira sexta-feira do mês é nos alegrarmos com esse Messias que ultrapassa todas as expectativas, que nos ama muito além do que nós imaginamos que somos capazes de ser amados. O Papa Francisco tem uma frase tão bonita que diz: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Talvez nós nos cansemos de pedir perdão, mas Deus nunca se cansa de nos perdoar. O amor com que Jesus nos ama é um amor maior do que nós imaginamos que somos merecedores de sermos amados. Por isso, a nossa adoração, a nossa devoção, a nossa gratidão a este amor que é dado a nós sem o nosso mérito, mas porque Deus quer amar dessa forma, infinitamente, com o seu coração, que derrama sobre nós as infinitas graças da sua misericórdia. Que Deus nos abençoe e que neste dia nós possamos beber do coração de Jesus, fonte de misericórdia, fonte de amor, que nós possamos beber o seu sangue que nos garante a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.